Então é isso, pessoal, estamos aqui com mais uma questão do Enem 2018 e como sempre estamos com a prova azul, então já deixa aquela curtida, se inscreva no canal e deixa comentário aqui que é muito importante para que o YouTube entenda que o canal tem relevância e possa mostrar para mais pessoas, tudo bem? Já deixou a curtida, comenta e vamos para a questão. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m, olha, proporcional à massa, né? Então, assim, quanto maior for a massa, maior vai ser essa força de atração. E quanto menor a massa, menor é a força de atração. E é inversamente proporcional ao quadrado do raio r, ó. Então, aumentando o quadrado do raio, vai diminuir proporcionalmente a força. Em palavras simples de se entender, é o seguinte: quanto mais distante tiver o satélite da Terra, menor é a força de atração. A força ela não é proporcional à distância, ela é proporcional ao quadrado da distância. Se você tiver dúvidas sobre a definição de proporcionalidade, eu aconselho que você vá estudar um pouco sobre proporcionalidade, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo aqui específico falando de proporcionalidade. Ou seja, é dado por essa formulazinha aqui, ó. Força, esse K é uma constante, esse M é a massa e raio ao quadrado, né? Tá aqui. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto. Então, ó, o ponto M, R. M é a massa, né? E R é o raio, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa e o raio da sua órbita em torno da Terra. Então, quando você pegar um ponto, o x daquele ponto é a massa e o y daquele ponto é o raio. Então, está aqui o plano cartesiano e os satélites A, B e C. Vamos ver o que pede a questão aqui em cima, olha só. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades F de A, F de B e F de C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades F de A, de B e de C expressas no gráfico satisfazem a que relação? A força de C é igual à força de A, que é menor do que a força de B, ou a força de A é igual à força de B, que é menor que a força de C? Aí a gente vai ter que analisar, tudo bem? Olha só, por exemplo, só para fixar a ideia, tá? Isso aqui, esses valores que eu vou colocar aqui são só para a gente fixar a ideia. Digamos que aqui seja, por exemplo, 2 e aqui seja 5. E digamos que aqui seja 3 e aqui, por exemplo, seja 6. Só para a gente fixar a ideia, tá? Então, olha, vamos pegar aqui. Quais seriam as coordenadas desse ponto A? Seria 2, 3. Quais seriam as coordenadas do ponto B? Seria 5, 3. E lembrando sempre que o elemento de x é a massa e o de y é o raio. Vamos analisar o ponto A e o ponto B. Notem que o raio é o mesmo. O raio do ponto A é o mesmo raio do ponto B, do satélite A e do satélite B, né? Então a gente só vai analisar o quê? Só vai analisar simplesmente a massa. Note que a massa de A, ela é menor do que a massa de B. Como é diretamente proporcional à massa, como a massa de A é menor, a força que A exerce, a força de A vai ser menor do que a força de B. Então, quanto maior for a massa, maior é a força de atração. Portanto, F de A é menor do que F de B. E lembra, a massa vai ser exatamente representada pelo x do ponto. No caso é 2 e 5, os valores aí que eu peguei só para exemplificar. Pronto, agora vamos analisar o satélite A e o satélite C. Esse C aqui, pelos valores que eu coloquei aqui, vai ser 2 e 6, por exemplo. 2 e 6, né? Então, olha, note que a massa é igual tanto para o A quanto para o B. Então, eu posso fazer a comparação apenas do raio, tudo bem? Então, o raio de A é 3 e o de C é 6. Ou seja, o A está mais próximo da Terra. O satélite A está orbitando mais próximo da Terra. Significa que a força que a Terra exerce sobre o satélite A, ela é maior, porque ele está mais próximo. Aí perceba que o satélite A ele tem um raio de órbita 3 em relação à Terra. E esse outro tem um raio 6. Ou seja, quem está orbitando mais próximo da Terra é o satélite A. Portanto, a força de A vai ser maior do que a força de C. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que a força de C é menor do que a força de A.
certo? Porque o C está mais distante. Então, como o C está mais distante, a força de C vai ser menor do que a força exercida sobre A. Portanto, F de C menor que F de A, menor que F de B, o que condiz aqui com a letra E. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam de deixar aquela curtida que ajuda bastante. Estaremos postando mais vídeos aí até o dia do Enem. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.